Boa tarde. A gente vai continuar a nossa conversa a respeito de família, como sempre, né? E hoje agora à tarde, nós vamos iniciar dentro do nosso e-book, que está direcionando, digamos, as nossas conversas. A gente vai estar começando a falar sobre algumas dicas para os maridos, né? É claro que isso também tem a ver com as esposas, né? Tem a ver com a recepção das esposas diante dessas dicas que nós vamos dar aos seus maridos, né? Se o marido vai se propor a algumas atitudes, né, justamente naquele espírito da conquista que o homem deve manter, né, no seu casamento, no seu relacionamento com a esposa. Então é fundamental que a esposa esteja atenta, porque quando ela observa e até ela valoriza o menor gesto possível que o marido possa apresentar, isso termina motivando, né, o marido a muito mais. Porque isso é do ser humano. Quando você reconhece, quando você sente que o outro reconhece, você se sente motivado e até comprometido, né, a fazer mais ainda aquilo que está disposto, que está proposto para você fazer na relação com a outra pessoa, tá bom? Então, temos algumas dicas, né, e o e-book, antes de apresentar as dicas, ele nos chama a atenção de alguns itens, né, para que a gente compreenda bem a respeito disso. Então, são dicas para um marido melhor. Isso está na página 66, não é? 66 do nosso e-book, tá bom? Dicas para um marido melhor. Bem, há uma série de coisas pequenas, isso está lá no e-book, há uma série de coisas pequenas e agradáveis que todos nós podemos fazer para sermos maridos e parceiros mais felizes. Interessante isso, quer dizer, não é maridos melhores simplesmente, mas o fato de buscar ser melhor produz essa felicidade para cada esposo, para cada marido, né? Então, maridos e parceiros mais felizes, mais presentes e mais atentos na relação, né, familiar, na relação conjugal. O primeiro passo a se tornar um marido melhor é tentar ser um marido melhor. Entende? Então, eu estou querendo alcançar isso, eu estou querendo ser esse marido melhor. A primeira coisa, o primeiro passo é eu partir na busca disso se tornar real. Muitas vezes a gente fica muito na vontade, né? A gente adia, deixa para depois tomar alguma iniciativa, ter alguma ação para atender aquilo que está querendo ser ou fazer, né? No nosso caso, em relação à família, à esposa, aos filhos e etc. Então, eu tomei a decisão de ser um marido melhor, então eu parto para a ação imediatamente, não tem demoras, tem que ser algo, né, imediato. Porque até uma beleza disso tudo é que os hábitos, né, sempre se iniciam no primeiro passo, quando você vai realizando. Ao realizar, ao se tornar aquilo um costume, aí o hábito já está implantado e você já não terá mais dificuldades em fazer aquilo acontecer. O casamento, né, continua no e-book, o casamento prospera quando os parceiros desempenham papéis ativos no relacionamento, prestando atenção a tudo, desde a manutenção diária do casamento, né, até o cuidado, o desenvolvimento pessoal, na esperança de se compreender melhor para si e para o outro. Então é estar, né, atento. Eu quero ser feliz? Vamos dizer assim, eu quero ser feliz? Quero. Então eu vou me empenhar para que esse casamento seja feliz. Ou seja, minha felicidade não depende só de mim,
depende também do que eu ajo, do que eu faço em relação ao outro que participa comigo deste casamento. Em outras palavras, tudo se resume a se esforçar para evoluir. Querer, depois agir. Ou seja, querer, depois se esforçar para evoluir. Primeiro é querer. Né? Quando a gente assume que quer, quando a gente parte para esse querer, então as dificuldades surgem, motivos contrários até aparecem, mas nós vencemos, porque há uma decisão tomada. Eu quero, eu desejo ser um marido melhor. Então se resume a evoluir. Faça o trabalho e você será recompensado, né? Diz lá então o nosso e-book. Uma primeira dica, só para a gente então iniciar bem nessas orientações. Uma primeira dica para maridos: fale sobre seus sentimentos honestamente. É a primeira dica, né, que é oferecida para nós que somos maridos. Seja sincero na hora que for falar a respeito dos seus sentimentos. Né? Não crie situações que depois você mesmo vai negar de alguma forma, ou você, até na hora que está falando de um sentimento, seu corpo, suas reações demonstram outra. Né? Então seja honesto. Aí o texto lá diz assim: quando ela lhe perguntar como foi o seu dia, conte algo que te deixou muito feliz ou chateado. Conte. Né? Se abra de verdade e desenvolva o assunto. Não diga apenas que seu dia foi legal. Nós homens temos muito disso e temos alguns argumentos. A gente usa o argumento de que não quer levar para casa problemas do trabalho. Né? Não quer levar para casa o peso do trabalho. É um bom argumento, é interessante. Mas quando você fala para a esposa, você não está levando o trabalho para casa. Né? Mas você está fazendo com que sua família, com sua esposa, se sinta parte do seu dia a dia, parte da sua vida. E isso deixa até ela mais segura, mais tranquila. Entendeu? Não diga apenas que seu dia foi legal e deixe por isso mesmo, de forma alguma. Né? Então deixe ela participar, seja honesto, diga para ela, né? Não precisa levar exatamente o problema, mas conte exatamente o que lhe angustiou ou o que lhe deixou muito feliz, e isso, por certo, vai ajudar muito no relacionamento, você e sua esposa. Uma segunda dica que o texto traz para os maridos é: assuma a noite. Assuma a noite. Sem falar nada, dê banho, escove os dentes, troque de roupa e coloque as crianças na cama. Depois que estiver tudo pronto, diga para sua mulher, diga para sua esposa que as crianças estão prontas para um beijo de boa noite. Então, é a ideia de participarmos mais, né, do dia a dia. A esposa, mesmo aquelas que não têm atividades fora de casa, e talvez essas mais do que as que têm atividades fora de casa, não é? Elas atuam, elas trabalham, mesmo quando não estão fazendo alguma coisa, elas atuam 24 horas. Elas estão o tempo todas envolvidas, comprometidas com a vida da família. Entendeu? É delas. Isso faz parte desse espírito belíssimo, materno. Por mais que elas se esforcem para isso não acontecer, isso termina acontecendo. O que é que essa dica está querendo chamar a atenção? Que uma maneira, uma orientação para você, não é, nessa busca de conquistar ainda mais a sua esposa, é de você estar pronto a participar com ela desse esforço que é natural nela. Entende? Então, ela precisa sentir que você também está comprometido com isso, que você, pode até não estar tão comprometido, mas pelo menos você está demonstrando interesse em estar. Isso já faz uma grande diferença. Entende? Então, a ideia diminua o peso, não é, que elas normalmente colocam sobre elas, né, como donas de casa,
como esposas, como mães, como pessoa, né? Então diminuir esse peso para que elas sintam que elas têm um companheiro, né, a ajudar a carregar isto. Aquelas que têm esse ímpeto de sobrecarregarem-se, né? Olhe, precisa de uma terapia muito boa, né? Técnicas muito interessantes para ajudá-las digamos, administrar melhor isso. Entendeu? Administrar melhor essa situação. Elas precisam. Mas não é o marido que faz isso, não tem jeito. Então o que é que o marido faz? Se coloca do lado delas, né, para elas sentirem que com aquele peso que elas estão assumindo, né, que elas mesmas assumem, você está ali disposto a ajudá-la naquela caminhada, a carregar todas aquelas várias coisas que ela quer atender. Tá bom? Então, essa é a segunda dica para os maridos. A terceira dica, e a última para hoje, pergunte à sua esposa sobre o dia dela. Né? Veja que por trás das dicas há uma educação, há uma instrução maior, não é? Na ideia de conquista, ou de reconquista, ou de ampliar aquela conquista que o marido deve ter em relação à sua esposa. Né? Então pergunte à sua esposa sobre o dia dela. Tente se aprofundar em alguma parte importante da história que ela contar. Então, interesse-se, né? O que para você pode ser uma coisa muito simples, para ela é muito importante aquilo. Entendeu? O que para você pode ser assim, não, mas isso, qual a importância, qual o valor disso? Para você, mas para ela tem muito valor e é muito importante. E o fato de você se interessar por aquilo já é um grande meio, né, de você estar aliviando, ajudando, conquistando a digníssima, tá bom? Então, fale também sobre o seu dia. Aí ele coloca assim, primeiro, escute ela, escute a história dela, né? E depois fale do seu dia. Não precisa falar com tantos detalhes, se ela não perguntou, né? Mas fale para que ela sinta que, do mesmo jeito que foi importante ela falar o dia dela, né? Você sente que é importante falar o seu dia. Aí você coloca as informações do seu dia e ela pode, digamos que, entender que você está querendo que ela participe, então, desse dia ou dos dias da sua vida. Tá bom? Então, são 3 dicas muito interessantes. A primeira, fale sobre os seus sentimentos honestamente. Né? A segunda, assuma a noite, isso em relação aos filhos, né? No cuidado, preparo para que eles estejam prontos para dormir. E pergunte à sua esposa sobre o dia dela. Tá bom? São essas 3 dicas e os maridos, com certeza, a partir dessas outras tantas, porque por trás de cada dica existem interesses, não é, maiores, e que os maridos, a partir desses interesses maiores, podem descobrir outras dicas, não é, no cotidiano, no dia a dia dessa relação. Tá bom? Então, o nosso pedido, a nossa oração é que Deus, então, continue abençoando você, como marido, como esposa. Olha o que eu lembrei no início, as esposas seriam muito interessantes que reconhecessem pequenos detalhes disso que os maridos estão fazendo, valorizem, porque, por menor que seja, digamos que você estava esperando uma ação maior, né? Mas foi feita uma ação muito pequena. Valorize aquela pequena ação, porque esse valorizar vai incentivá-lo para que se empenhe mais, não é, em ações maiores futuras. Entendeu? Homem tem essas coisas, esses limites. Então, uma ajuda da esposa nesse sentido vai ajudar muito nessas melhoras que seu marido pode estar precisando ter. Tá bom? Então, que o Senhor continue abençoando você, abençoando sua casa e fazendo você um instrumento de Deus para abençoar os seus familiares.